Janela do Céu. Estamos de volta conversando então com a nossa irmã Simone, que falava sobre seu início com o Senhor, né, de estar sendo ali naquele momento cativada pelo Espírito. Para quem ia pular o carnaval, né, foi muito bem abençoada pelo Senhor, porque foi naquele momento, né, que ela sentiu do Senhor esse desejo, né, de estar com Deus. E então, conta para nós como é que foi na cidade de São Cepé e também sobre o material, né? Que hoje ela tem a livraria, né? Desenvolve um trabalho em outras cidades que é muito interessante. Vamos ouvir. Aí em São Cepé, né? Começou o grupo familiar na casa dos meus pais. Eles são bem conhecidos na cidade. Hoje o Senhor já recolheu, né? E na época eles tinham bastante amigos, assim, parentes, pessoas conhecidas na cidade, e era novidade, todo mundo queria, né, ver a Simone de Bíblia, e só Jesus, gente, foi bem complicado. E então eu me lembro assim que chegou a ter grupos na casa dos meus pais, que até era retirado assim para fora numa chácara, mas todo mundo ia porque gostavam muito do lugar, da chácara, dos banhos, de tudo, né? Então as pessoas iam para isso, mas elas também iam no dia do grupo, né? Os amigos, os conhecidos, né? E muitos foram, e teve tempos assim que chegava a ter 40 pessoas lá naquele grupo, né? E eu confesso para os irmãos assim que eu nunca sabia o que fazer com aquela gente. Eu botava aquelas fitas cassete e orava e dizia assim, todo mundo tem que escutar. E as pessoas tinham que escutar a fita dos dois lados até terminar, gente. Então era algo assim que eu não sabia o que fazer direito, né? Mas eu ficava feliz porque aquelas pessoas, Deus curou pessoas ali através daquelas fitas cassete. Deus fez restaurações, Deus fez grandes coisas naquele lugar. E eu me lembro assim, né, quando eu ia lá. E aí eu voltava à cachoeira, ficava um pouco, voltava de novo, levava outros materiais, pois já tinha os CDs, né? Na verdade tinha os CDs assim também no começo, mas eu não tinha dinheiro para comprar os CDs, então era para fita cassete, mas o que tinha, né, a gente levava. Depois o irmão começou a abençoar também, mandar um material para mim levar, me dava um material para mim levar. Eu levava, aí depois eu saía nos intervalos assim para visitar minhas amigas do passado na cidade. A maioria me rejeitava assim, não. Ai, tu tá muito insuportável, ninguém gostava daquilo, né? Mas teve uma assim que ela frequentava a casa espírita e eu me lembro que ela foi num lugar onde eu estava só para ver eu crente. E ela chegou e me fez uma pergunta da Bíblia. E eu não sabia o que dizer. Porque até então eu fazia 1 ano e pouco que estava congregando e eu sabia só o que eu ouvia, e o que eu lia, muita coisa eu não entendia ainda, né? E ela me fez uma pergunta e eu disse para ela assim, na hora, rápido, amanhã eu te respondo. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. E eu fui orar de noite, Deus me deu uma palavra. E eu li para ela aquela palavra. E aquela palavra falava sobre os dons e os frutos e os ministérios, algo assim que ela queria saber. E eu, até então, eu não tinha ouvido ainda falar, sabe? De repente até tinha, mas não tinha entendido ainda, né? E ela também o Senhor alcançou o coração dela com aquela palavra. Né? E ela também começou a frequentar os grupos, e ela já quis um grupo na casa dela, aí já era outras pessoas de outro ambiente, né? Então também o Senhor fez grandes coisas naqueles grupos lá na casa dela, sabe? E eu me lembro assim que não tinha louvor às vezes na fita, não tinha nada, e gente, era muito complicado, né? E aí uma vez eu pensei assim, eu vou cantar, né? Eu sei os louvor, né? Eu vou cantar. Quando eu começava a cantar, todo mundo me olhava assim, né?
E sem acompanhamento. sem nada, não tinha instrumento, nem meu marido não estava lá, né? E aí depois ela reunia as nossas amigas assim do passado e até umas que eu nem conhecia, amiga dela, e a gente ficava a noite inteira assim sentado no chão da casa dela depois do grupo compartilhando a palavra. Eu aprendi com elas, porque coisas que eu não sabia também, eu aprendi na palavra compartilhando com elas, né? E ali foi indo, e outra daquelas já quis um grupo também, e aí começou, né? E elas aprendiam, e muitas vezes as coisas estavam erradas, e eu também falava errado, e era um aprendizado para as duas partes, né? E então já tinha aquele grupo na minha mãe, já tinha nessa outra irmã, a outra que tinha uma lojinha do lado também já queria um grupo, e ali já foi começando, né? Eu ia, falava para o irmão, aí depois de um tempo, acho que uns 8 meses, eu acho, que o Senhor recolheu meu pai nesse período, né? Que até foi um momento assim que eu vi que Deus alcançou ele, porque sabia que ele tinha um período, um momento, né? E foi muito bonito, assim, o que Deus fez na vida dele. E eu me lembro que o dia até que ele faleceu, assim, né? Era um dia de um grupo familiar. E eu estava no hospital com ele, e ele mal podia falar, né? E ele disse assim, hoje não tem grupo, assim, muito, muito difícil, ele já não falava mais. E eu disse, não te preocupa com isso, tem grupo, né? E ele disse assim, só que mesmo que eu esteja aqui, Jesus tem que ser primeiro, né? E logo em seguida... Que bênção. Né? E aí naquele dia realmente não teve o grupo porque eu estava ali, né? E ele insistia que eu tinha que fazer o grupo, porque Jesus era primeiro do que ele que estava morrendo. E aquilo ali foi uma experiência muito linda, assim. Eu vi que o meu pai, realmente, ele também se encontrou com o Senhor, né? E aí, depois daquilo ali, o Senhor já nos levou embora para lá. O meu esposo já foi também, né? E aí a gente já começou os grupos. Depois de uns meses, já começaram os cultos. E aí já tinha um rebanho, né? Então, hoje, assim, já faz 8 anos, né? Que a gente está na cidade de São Cepé. E o Senhor trabalha fortemente para que a gente venha realmente se humilhar, né? Para que outras vidas sejam salvas naquele lugar. Então eu louvo o Senhor, né? Porque eu tinha, assim, muito pavor daquela cidade, irmãos. Eu sempre digo assim, eu não vou mentir, né? Quando eu saí de lá, que eu conheci Jesus, que eu voltei a primeira vez, que ninguém gostou, eu voltei e eu pensei assim, nunca mais eu venho aqui. Né? Só se for para largar uma bomba e destruir tudo aqui nessa cidade. E eu pensei assim, né? Vou limpar minhas mãos porque eu não preciso mais dessa cidade, né? Que soberba. E fui embora para Cachoeira e de repente eu tive que voltar, irmãos, né? Que para mim foi horrível aquilo. Eu saía daqueles grupos, via aquelas pessoas, aquilo me alegrava. Mas eu andava nas ruas e eu chorava e eu dizia, Deus, por que tu me trouxe para este lugar? Eu disse para ti que eu tenho nojo deste lugar, né? Então, assim, eu não tenho prazer de estar aqui. E eu chorava muito naquela cidade, caminhando nas ruas, assim, sozinha. E eu dizia, ainda estou sozinha aqui, Senhor, né? Então, Deus trabalhou muito meu coração, muito a minha vida naquela cidade. Mas eu quero dizer, assim, que hoje, quando eu saio de São Cepé e quando eu volto, é uma alegria enxergar aquelas luzes, né? Eu olho e ainda digo para a irmã que viaja comigo, olha lá Canaã, né? Então, assim, hoje quando eu entro na cidade, assim, parece que entra uma camiseta em mim, assim, né? Então, hoje eu gosto daquela cidade, né? E eu quero que todas aquelas almas possam ter a oportunidade que eu tive de conhecer o Senhor, né? Então eu sei que para isso a gente precisa se humilhar muito mais, né? Se negar muito mais e tá muito longe do que Deus quer, né? Mas eu oro muito a Deus assim, digo, Senhor, que faça a tua vontade, mas que as almas que tu tens escolhido nessa cidade, todas elas possam alcançar o Senhor, né? Porque hoje eu olho para aquelas pessoas em São Cepé, é completamente o oposto do que eu sentia quando eu voltei para lá. Eu olhava e era tudo igual. As mesmas pessoas nas mesmas ruas, os mesmos lugares, as mesmas cores das casas, tudo era igual. Hoje, todos os dias eu saio para a rua e é diferente,
né? Eu sinto a presença de Deus naquele lugar. E Deus tem feito grandes coisas naquela cidade, né? Para que Ele possa se manifestar ali no momento certo, né? E eu creio que esse momento está chegando, em nome de Jesus. Amém. E Deus sabe, né, como trabalhar na nossa vida, né? Faz coisas loucas, estranhas, mas eu gostaria que tu compartilhasse conosco como surgiu a oportunidade de vender o material. Como é que tu te interessou, como é que foi desenvolvido, né, esse trabalho, que é um trabalho de muito esforço, né, de muito zelo, de amor pelo Senhor, porque a gente está ali porque sabe da importância, né, de que todos, como tu compartilhou antes, todos tenham acesso, né, porque a decisão é de cada um, né, mas nós temos que trabalhar ao máximo para que todos venham ter acesso a essa palavra, né? Todos venham ter acesso ao Evangelho do Reino, à novidade do Senhor, para que possam, né, ter a oportunidade de tomar a decisão na sua vida, assim como eu tomei a minha, como a Simone tomou, né? Como foi que chegou e a oportunidade de vender em outras cidades, né? Compartilha um pouco conosco. Amém. Bom, eu, na verdade, desde que eu conheci o Senhor, eu nunca mais tive renda, né? Renda financeira. Então, até então que eu deixei meu trabalho para ficar com o Senhor, que foi o melhor, né? Glória a Deus. E então, assim, tudo que eu ganhava de bênção depois que eu casei, assim, às vezes Deus usava o meu sogro, minha sogra, e eu era abençoada. Eu ia na livraria e comprava um CD. Sempre gostei muito do material, né? E eu via muito aquele CD, eu tinha ciúmes do CD, né? Se alguém ouvia assim, eu deixava ouvir, mas eu não deixava tocar, porque era meu. Egoísta um pouco, né? Mas assim, eu era apaixonada por aquilo, para mim tudo era maravilhoso, né? Então, eu sempre comprava, sempre investia. Se eu estava de aniversário, alguém dizia para mim: o que tu quer de presente? Uma coisa da livraria, né? Uma Bíblia, mas tu tem Bíblia, eu quero outra. Quero uma que eu não tenho. Mas tu já leu isso aí, mas eu quero ler de novo. Então eu sempre optei por as coisas da livraria. Quando eu era ali em Cachoeira, né? E aí as apostilas, então eu tinha tudo. E muitas vezes eu não entendi, mas eu lia todo o material que eu tinha. E eu copiava o material num caderno, que eu sempre gostei muito de escrever, e eu assimilo melhor quando eu escrevo, né? Então eu pegava uma apostila, comprava uma apostila e eu copiava toda a apostila, sabe? E eu aprendia com aquilo ali, né? E muitas pessoas dizem: tu não precisa copiar toda a apostila, né? Isso tu vai virar uma religiosa. E eu penso assim: o que será que é um religioso, né? Eu vou copiar, eu gosto, né? E aí eu só lia, não entrava. Eu copiava, né? Aí eu comprava um CD, eu ouvia o CD, eu copiava o CD. Escrevia todo o CD. E aí aquilo nunca mais eu esquecia. Aí eu ia num culto e eu ouvia aquilo que eu copiei naquele dia. Aí eu comprava outro quando eu tinha dinheiro e fazia a mesma coisa, e as coisas aconteciam. Eu ia num grupo, eu ia numa reunião e eu ouvia aquilo que eu estava estudando e aquilo me motivava. E eu fazia de novo. E eu só tinha vontade de fazer aquilo. Eu me lembro que uma vez eu parei assim embaixo num porão da casa de uma irmã, né, que antes de eu casar, que ela me cedeu, e às vezes ela batia o pé assim, ó, no soalho, e dizia assim: Simone, para de ler um pouquinho, é madrugada. Só que eu estava lendo tão alto que a vizinha de cima ouvia, né? E aí eu pegava e sentava no chão para a voz não sair tão alto, para mim não parar de ler, né? E eu não entendia nada. Mas eu ia na terapia já naquela época e a irmã dizia para mim assim: lê a Bíblia. Não precisa entender, só lê. E eu lia. E no outro dia eu chegava no estudo e falava aquilo que eu li. Então eu ficava maravilhada. Eu comecei a copiar a Bíblia também. Tudo que eu gostava eu copiava. Eu copiei quase toda, irmãos, né? Porque tudo me... E aí eu comecei assim, a gostar muito do material. E tudo que as pessoas me perguntavam, que eu precisava, eu sempre precisava do material. Porque eu olhava e eu queria ter tudo aquilo ali, mas eu não tinha condições, né?
Aí depois o Senhor arrumou uma forma assim, meu esposo trabalhava e arrumou uma outra forma de eu ganhar um troco, que a gente cuidava da casa de uma irmã e ela foi embora, e eu pegava e comprava material. E ali foi indo. Eu creio que Deus foi me dando esse amor pelo material. E tudo eu aprendia ali. Então eu via que ali tinha, não precisava perguntar muito para as pessoas, né? Porque às vezes eu perguntava algo e quando eu chegava no culto eu via aquela pregação ao contrário daquilo que falava no culto. Então eu pensei assim, ó, o material ele fala o que é falado no culto. Então eu vou ouvir ele e eu vou aprender tudo. E assim eu fui pensando sempre, né? E aí quando eu estava em São Cepé já, que a gente já tinha igreja, já tinha os cultos, né? E a gente tinha uma mesinha de materiais de empréstimo. Mas eu tinha vontade de vender o material, né? E aí eu me lembro que eu não tinha condições e nem sabia como fazer para ter o material para vender. E eu mandei um e-mail para uma pessoa dizendo que eu tinha vontade de fazer isso, mas nem sabia como era e não tinha renda para isso, não, mas que eu tinha muita vontade de vender o material. E aí Deus me abençoou com um começo, algumas caixas de materiais, assim, que aquilo para mim foi algo também, né? Tô muito chorona, irmãos, né? Só porque eu tenho vergonha de chorar e eu não gosto nem de falar para não chorar. Então Deus tem feito isso para tratar bem, né? Mas assim também eu me lembro quando chegou assim aquelas caixas, gente, eu chorava em cima das caixas, né? Que eu sabia que era para mim vender aquele material. Então eu sabia que outras pessoas iam ter oportunidade de conhecer aquilo que eu estava conhecendo, né? E ali eu comecei a vender o material, vendia, comprava mais, às vezes não saía, as pessoas queriam mais, e ali começou, na cidade de São Cepé. E a igreja sempre foi assim, com poucos membros, mas eles também são muito fiel assim no material. Às vezes eles podem até nem ler, mas eles compram e eles dão muito, assim, eles levam para os grupos, eles abençoam pessoas, sabe? E hoje eles já usam mais para si também o material, né? Então Deus sempre honrou aquele pouco ali. E aí quando houve o recomeço na cidade de Cachoeira, né? Eu me lembro que eu já lidava com vendas há tempo, em São Cepé, só em São Cepé. E a gente foi lá no primeiro dia, né, prestigiar a palavra e dar assim as boas-vindas para o irmão e congregar com os nossos irmãos, né? E não tinha livraria, né? E aí eu olhava assim para os lados e não encontrava o pão, a livraria, né? E eu pensava assim, como é que vai ser a livraria aqui agora, né? Aí aquilo eu vim embora para São Cepé e eu fiquei pensando a noite inteira, não me saía da cabeça assim, livraria, livraria, livraria. Aí eu desci lá embaixo na igreja, assim, olhei para a livraria e disse, Senhor, como vai ser? Aí eu orei, né? Levanta a livraria lá em Cachoeira de novo, né? Tem que ter, a gente tem que estar ali acessando esse material. E comecei a orar ao Senhor. E aí eu senti assim um grande desejo, assim, falei para o meu marido, eu disse, eu vou perguntar para o irmão se ele quer que eu leve o material daqui por enquanto até Deus, né? Aí mandei um e-mail, o irmão disse que ia orar e orou e o Senhor abençoou, né? Que também foi algo maravilhoso, assim. Que foi quando eu comecei a ir para a cidade de Cachoeira, né? Com o material, né? Então, aí era uma alegria aqueles momentos, como é até hoje, né? A gente chega lá, monta a mesinha, abre todo o material e os irmãos vêm ali para a volta, né? Aí de repente assim surgiu, né? A cidade de Formigueiro, em meio alguns conhecidos e porque Formigueiro não tem nada de material espiritual, não se encontra uma Bíblia, não. Aí a gente orou ao Senhor e fomos reto ao prefeito da cidade, né, para que pediu uma autorização, como se fazia para expor o material, né? E aí tinha uma irmã lá, assim, uma pessoa conhecida, em nome de Jesus, né, congregará conosco.
E ela ofereceu à frente da loja dela, assim. Só que é sol de manhã e de tarde. Mas tudo bem, nós ia com uma barraquinha, alguma coisinha. E aí a gente foi no prefeito para levar a visão para ele, compartilhar sobre a visão do Senhor. A gente levou material para ele. Ele, na verdade, foi marcado com antecedência, né, com autoridade. Ele nos recebeu muito bem. E eu levei um devocional para ele, um Série Águia. E ele colocou assim na mesa dele, né? E a gente conversava com ele, ele fazia umas perguntas, mas ele não parava de olhar para o material. E aí ele olhou para nós e ele disse assim: eu queria saber duas coisas, comentar duas coisas sobre esse material. Uma, a arte é perfeita, né? E outra coisa que me conquistou, não tem nenhum homem que é autor. E aí ele disse, eu sempre achei assim que algo que é de Deus não pode ter a assinatura de um homem e nem a foto do homem, né? E ele disse, eu vou conseguir para vocês não aquela calçada ali, mas eu vou dar um lugar público da prefeitura para vocês expor esse material. Algum lugar que seja a altura do que eu estou vendo aqui na minha frente, que era o devocional e o Série Águia, né? E aí eu sei que ele autorizou assim a praça do centro, né, em volta de um, não sei se é um CTGzinho, um quiosque, algo ali, né, aonde só os sócios poderiam usar aquele local, né. E ele chamou lá as pessoas do departamento e disse: esse pessoal, né, é da Igreja de Deus e a partir de agora o que eles precisarem nesta cidade, né, a gente tem que se mover para fazer. Né? E eles vão botar, aí ele olhou para mim e disse, o que é mesmo? Eu disse, é um camelô, uma tenda, um camelô. E ele disse, pois é, eles vão vender lá o material da igreja, né? E eles estão autorizados ali, faz as folhas, papéis, tudo, e eles vão ficar lá. Ou em qualquer outro lugar da cidade que eles quiserem. Né? E dá o meu telefone para eles, porque qualquer coisa tu liga direto para mim que eu resolvo, né? Senhor Jesus, né? Amém, glória a Deus, né? E ali a gente começou o trabalho na cidade de Formigueira, a gente começou aí, a gente botava lá, eles providenciaram mesa também, que a gente não tinha como botar, ia ser no chão, eles providenciaram aquelas mesas grandes, assim, a gente expôs bastante material, e ali o pessoal começou a chegar, e as pessoas começaram, teve pessoas curadas de depressão, 14 anos com depressão, compraram CD, né? E ouviram lá na sua casa, lá no seu quarto e saíram da cama, hoje são pessoas normais, né? E aí até eles voltaram, outras pessoas de denominação, e diziam, é aqui que vende CD, que cura a depressão das mulheres, não sei o que, eu digo, é aqui mesmo, né? E aí ele levava, teve um senhor que saiu na rua mostrando, isso aqui cura a depressão, né? Então, aí enfim, até agora está meio parado lá o trabalho, porque até devido ao calor, assim, esse período de férias não tem quase ninguém nas cidades, então em breve a gente retoma de novo. E a gente ficou um tempo até sem ir, e até o prefeito nos chamou, assim, nos convidou, fomos convidados para uma janta junto com ele, né? E ele lembrou, assim, falou, né, dos materiais, a esposa dele se colocou à disposição também, porque a livraria precisava, enfim. E aí depois também, agora a gente faz o trabalho na cidade de Restinga, né? Onde também é muito bem aceito esse material. É impressionante, assim, desde o primeiro dia que a gente sentou o camelô, assim, na calçada, né? As pessoas, assim, a gente não tinha montado as mesas ainda e as pessoas já estavam comprando, né? Então a gente vê, assim, coisas que eles nunca leram, nunca viram, eles compram, né? Vocês fazem algum tipo de abordagem? Ou as pessoas logo já chegam querendo saber? Ou tem alguma estratégia que vocês fazem? Como que funciona ali a venda? Na verdade, a gente pega as autorizações, né? E a gente monta. A princípios, assim, na cidade de Restinga, a gente monta e as pessoas já vão chegando. Né, vão sabendo, eles querem saber, eles querem conhecer, tanto assim que tem dias que chove que a gente não vai, eles perguntam lá para os irmãos, né, e os camelô aqui dos CDs, do louvor,
né? Então, assim, então eles vêm, né? Mas assim, a gente está preparando um trabalho também de abordagem, né, fora do ponto da banca, onde mais irmãos vão trabalhar, como a gente já fez em Formigueiro, que uma vez a gente teve uns visitantes em São Cepé, então todos os irmãos foram para Formigueiro com a gente e aí eu fiz uma sinopse assim dos materiais, de tudo que tem nos materiais, o que é a cura interior, para que serve aquele livro, o que é o Série Águia, o que é o kit amargura, e aí foi entregue de porta em porta, né, para as pessoas saber que lá na praça, né, e tinha aquela cura ali, aquele remédio, aquele CD, aquele DVD, tudo que precisasse. Me lembro que naquele dia muitas pessoas foram lá porque nem sabiam o que tinha naquela banca. Então a gente está se organizando também para fazer em Restinga esse trabalho e eu creio que vai ter um resultado ótimo também. Eu me lembro que em Formigueiro chegou uma senhora e ela disse assim: essa folha aqui é de vocês? Eu digo sim, eu preciso desse. Porque eu sabia que vendia livros aqui, mas eu não sabia o que esses livros faziam. Né? Então, quando aquele panfleto chegou lá na casa dela, ela abriu a porta e saiu e foi lá, porque ela viu que ali tinha algo que ia resolver a vida dela, né? Então, ela foi lá e comprou e adquiriu o material. Então, em Restinga também, né? Só que em Restinga, geralmente, as pessoas têm vindo. Mas a gente também vai fazer esse trabalho, às vezes falta disponibilidade de pessoas, mas o Senhor já está levantando outros vasos para cooperar, para ajudar. Até inclusive na cidade de Restinga, eu uso sempre assim, ó, os banners, né? TV Menorá, Editora Vento Sul, tudo assim que os banners que os irmãos me abençoam, eu penduro tudo, né? Tudo pendurado. Para chamar atenção. Para chamar atenção. E aí passou um carro e voltou assim. E a mulher desceu do carro e foi: TV Menorada, onde vocês são? O que é isso? Aí a irmã que estava na banca falou: TV Menorá, assim, não, porque eu vim embora de Santo Ângelo, né, para a cidade de Restinga, e a gente está chegando para morar aqui, e lá na minha caixinha do correio, lá em Santo Ângelo, eu recebi um panfleto que também era TV Menorá, e eu entrava nesse site e eu assistia as coisas. E aqui tem TV Menorá. E aí a irmã Glaci, né, que é a esposa do presbítero de Restinga, já estava por ali. Aí a gente apresentou, os irmãos já congregam, já tem grupo familiar, né? Então já levaram outros parentes na igreja também. E eu fiquei muito feliz assim, porque o cartaz da TV Menorá chamou alguém, sabe? Então, aí eu coloco todos os cartazes, né? Então agora eu quero da expansão da verdade, né? Então, quero botar todos. Então, eu chego assim no lugar que está autorizado e vou pendurando, assim, nas vitrines, né, que as pessoas deixam, eu vou botando. E aquilo chama atenção, e eles vêm, né, e eles querem saber o que é os kits, eles querem saber. Aí, agora há pouco tempo, Deus direcionou a cidade de Caçapava também. Então, a gente foi, Caçapava a gente conseguiu ir pouco, porque é que cada prefeitura tem um sistema diferente, né, então a gente não conseguiu fechar o mês lá, completar, enfim, uma meta. E a gente vai retomar de novo. Então lá também a gente conseguiu assim o calçadão da cidade, bem no calçadão, bem no centro, né? E o primeiro dia assim eles vieram muito é muito movimento ali, para conhecer, para saber, né? Às vezes eles demoram a adquirir o material, né? Mas isso não é importante eles adquirir, mas é mais importante eles saber que está ali, né? Eles conhecer o que está ali. Então isso é um trabalho assim que é um trabalho meio árido mesmo, né? Tu não vai chegar numa cidade já vendendo 50 livros. Daqui a pouco nós vamos, né? Em nome de Jesus. Muito mais que isso, né, irmãos? Que daqui a pouco todos nós vendedores vamos ter que andar de caminhonetas, vans, em nome de Jesus, porque esse material vai ser o mais vendido no mundo todo, né? Então, assim, ó, é um trabalho que a gente tem que orar para Deus nos dar muita paciência, perseverança, né? E ali, às vezes, as pessoas ficam ali pichinchando um desconto, né? E eles querem saber tudo do livro, mas eles não levam o livro. Mas eles têm que saber que o livro está ali, eles têm que saber o que diz ali naquele livro, né? Eles têm que olhar e eles têm que desejar aquele livro ali. Né? Então, é um trabalho assim que a pessoa tem que conhecer. Cada lugar é diferente.
né? Então, agora mesmo tem um outro irmão que está começando assim a ser treinado para viajar com a gente, e ele tem uma expectativa assim: hoje a gente volta sem nada. Disse: amém, irmão, em nome de Jesus, daqui a uns dias. Aí ele volta assim, né? Disse: irmão, olha que maravilhoso, mais de 50 pessoas de repente passou aqui na banca. Então eles sabem, eles conhecem já a editora Vento Sul, uma editora que produz o material para o nosso crescimento espiritual, né? Para que a nossa vida seja transformada e não tenha acepção de pessoas. Né? Como eles dizem muito, mas quem é o autor? Mas quem é o pastor? Né? Jesus. Esse é um material para todos. Então, eu tenho uma experiência assim que uma senhora disse assim para mim: mas eu sou da Umbanda, minha filha. Eu não posso comprar essas tuas coisas. E eu disse: por que não? Né? Porque eu sou de um outro departamento. Isso não tem problema. Esse material é para todos os departamentos. E ela disse: sério? Sério? A senhora pega esse material aqui e a senhora me diga onde está escrito que é só para a igreja tal. Ela olhou e disse: não diz. Então é para todos. Ela disse: mas existe uma editora que faz para todo mundo? Para todo mundo. Né? E aí ela ficou de voltar para comprar o livro que ela gostou, que é Semi-Escola de Libertação. Né? Então tu vê assim que as pessoas, elas precisam disso mesmo. Elas não querem uma placa, elas não querem um julgamento de ninguém, elas não querem que tu critique o que elas fazem. Elas querem assim, que tu leve a vida para elas. Elas precisam da vida. E esse material, irmãos, é a vida. Né? Tudo que a gente tem os canais, TV Menorá, Pão de Judá, Expansão da Verdade, né? E esse material riquíssimo que a gente pode levar ele em todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, né? Então esse material é a vida, ele é tudo, né? E aonde o Senhor dirigir, que não tem, né? Que lá tem que ter, que Ele dê a graça e as condições, nós vamos estar lá. Em nome de Jesus. Não importa se tu vai vender. Né? Eu sempre digo assim para os irmãos que viajam junto: não importa nós vender assim tanto, né? Ótimo se vender, mas as pessoas, elas precisam saber o que tem ali primeiro. Depois elas vão se familiarizar, elas vão sentir o carinho do Senhor ali na volta daquela mesa. Por isso que a gente tem que ser muito quebrado para poder ter essa vida para dar para essas pessoas, né? Porque mais do que tu vender um livro para elas, tu tem que mostrar Cristo para elas. Né? Então não é um negócio. Eu não vejo assim as coisas do Senhor como um negócio, né? Então eu vejo assim, tu foi chamado para levar a vida, né? Tu foi chamado para levar a salvação a outras pessoas. E é o meio mais rápido, mais lindo, maravilhoso que Deus fez para nós hoje. É a importância desses canais, é a importância desses livros, desses CDs. O Série Águia é um material riquíssimo para esse povo que está aí fora, né? Então, eu não posso falar do material. Ai, gente, perdão, mas... Enquanto a irmã se recompõe aqui, né? Vamos compartilhar que, como estava lembrando daquele versículo em Eclesiastes, né? Que diz que se a gente ficar olhando o tempo, né? Para depois ver se dá para semear, não lembro agora onde é que está essa passagem, mas que a gente não pode ficar olhando o tempo, se vai chover, se não vai chover, que a gente tem que semear, né? E esse material, na verdade, como disse a irmã, antes do lucro, né, ele tem a importância da semeadura, né, que nós precisamos semear a palavra, que todos tenham acesso. Então, você que está nos assistindo hoje, nós, na verdade, nós precisamos apenas ter esse coração de nos dispor a realizar esse trabalho, porque Deus vai abrir as portas, né, que você possa se sentir motivado através do testemunho da irmã, de não ficar parado, né? Nós não devemos achar que é o outro que tem que fazer, né? Mas abraçar a causa. A causa é de Cristo, não é de ninguém, não são de pessoas individuais, não é de nada, né? Não é de uma editora. Na verdade, é a palavra que está sendo levada, né? E a todos aqueles que precisam, que necessitam. Então, que você que tem condições,
ou que, como a irmã compartilhou aqui, né, não tinha condições financeiras nenhuma, mas tinha vontade, o zelo, o amor, né, de querer vender, de querer também oportunizar as pessoas, assim como também teve oportunidade e também investiram em ti, né, também investiram em mim, também me auxiliaram. Então, também faz parte, né, que nós venhamos nos dispor para ajudar, auxiliar outros, né. Então, que você possa se sentir motivado a colaborar, ou então levar diante do Senhor esse assunto, né, para que todos nós possamos ser colaboradores, como é que chama? Coautor, né, aquele que vende livros, que trabalha com material vendendo, que você possa se sentir tocado, né, por Deus, para que nós venhamos fazer esse trabalho lindo, né, para que todos venham ter acesso. Então, agradeço a presença da irmã, que Deus possa ainda render muitos frutos, né, através desse, e que Deus trabalhe, né, que os irmãos perseverem, né, naquilo que Deus tem trazido, que Deus possa continuar essa obra. Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.